Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Du? Tudo bem, meu cara? Bom dia. Maria. Ué, boa madrugada, hein? Pelo Isso horário quer aqui. trabalhar, hein? É, Rapaz, o pessoal acha que a gente não trabalha, né? trabalhando. É. Temos dois empregos, inclusive. Dois, isso. Um remunerado e público, outro privado Nos respeitem. e no amor. Temos dois empregos. Verdade. E aí, seu Rodrigo Saleno? Rapaz, hoje... É, E hoje, Du? Hoje. O nosso convidado Ó. é distinto, hein? Misericórdia. Poxa moça. vida, hein? Agora eu fiquei com vergonha. Por gentileza, Du, faça às vezes. Eu tava olhando aqui o currículo do nosso convidado. Ó, Meu Deus. mestre e doutor em Direito Tributário pela PUC de São Paulo. Professor do mestrado da FGV daqui de São Paulo, juiz federal de São Santo Paulo, Deus. diretor do foro. Já dei spoiler. Será né? que eu posso depois dizer pro doutor que eu fiz um doutorado também? Pode. Ciências ocultas e naturais? Pode, rapaz. Você tá vendo muito Raul Seixas, né, rapaz? Então. Paulo Coelho, tudo mais. Foi aquele. Doutor Paulo Conrado, um prazer ter o senhor conosco. É uma honra. A gente sabe das dificuldades, né, de fazer o ajuste de agenda, né? O senhor muito compromissado, né? Várias atuações. E, por gentileza, né? Além de agradecer, se apresenta pro pessoal. O palco é do senhor, doutor. Fica à vontade. Muito obrigado, viu, Eduardo? Prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Saleno, também. Eu acho que essa é uma oportunidade única, né? Da gente poder falar um pouco tanto do trabalho que é diretamente relacionado à Polícia Judicial, como sobre a instituição que a gente integra, né? Sim. A Justiça Federal e, lato sensu, o Poder Judiciário. E também um pouco sobre a trilha da gente, né? Porque, no fundo, a gente não é isso ou aquilo, né? Nós somos uma construção de uma vida, né? E tem um monte de coisas que acabam influenciando aquilo que a gente faz, a maneira como a gente se apresenta e o produto do nosso trabalho. Coisas que, às vezes, as pessoas sequer imaginam, né? Que estão por detrás na vida pessoal da gente e que, eu acredito, são bastante importantes. E essa é uma oportunidade. Eu gosto muito de falar, sou professor. Antes mesmo de ser juiz, eu me tornei juiz em 1995. E em novembro de 95 teve 2 posses. E hoje em dia os concursos demoram tanto, né, para acabar. Mas logo depois do estabelecimento dos tribunais regionais federais, né, quando deixou de existir o Tribunal Federal de Recursos, houve a regionalização. Os concursos começaram a acontecer, obviamente, nas regiões, e a terceira região fez o primeiro concurso em 1991. E era tudo seguidinho. 91 o primeiro, 92 o segundo, 93 o terceiro, 94 o quarto concurso. Só que ele terminou, a posse foi dada em fevereiro de 95. E aí já estava aberto o 5º concurso, que é o concurso a que eu me vinculo. E esse concurso foi encerrado com posse em novembro de 95. Então a gente teve 95 um ano absolutamente episódico na história da Justiça Federal da terceira região, porque tivemos 2 posses, uma em fevereiro de 95, que é a posse, inclusive, do nosso presidente, desembargador federal, Carlos Muta. Que bacana. Né? Nossa, ele é de fevereiro de 95, nós somos de novembro de 95. Mas, como eu dizia, eu comecei a lecionar, que era uma coisa que eu sentia que, assim, um chamado mesmo, né? Em 93. Logo depois que eu me formei em 91, e aí eu busquei uma oportunidade. Eu lecionava entre aspas, né? Na verdade, eu carregava a pasta do professor titular, que é assim que a gente começa, pelo menos naquela época era assim que a gente começava, né? A gente pedia para ser assistente no sentido literal mesmo da palavra, né? Você ia lá para assistir e passei 2 anos, mas aí, enfim, tudo deu certo. Isso tudo lá na PUC mesmo, doutor, ou não? Não, eu me formei na PUC, aí eu procurei uma professora da PUC, professora Sônia Márcia Razi de Almeida Batista, que era professora de processo civil, e eu me identificava muito com processo. Mas eu trabalhava como advogado na área tributária. Então, eu queria juntar as duas coisas. Mas, na época, não se falava em processo tributário. Não existia essa disciplina diferenciação destacada.
Aí eu soube, uma coisa curiosa, né? Assim, são as sincronias da vida que eu acredito muito nisso. Eu trabalhava como advogado no tributário, estava na Justiça Federal no Pedro Lessa, isso início da década de 90, né? Então, na fila para ser atendido ali no balcão, e ela estava 2 posições na minha frente conversando com uma outra pessoa, e eu era um garoto muito tímido e tal, e eu vi de relance, era impossível não ouvir a conversa, e ela dizendo, então, eu vou começar a dar aula numa faculdade agora que está sendo aberta aqui em São Paulo, a Universidade de São Francisco, que é de Bragança Paulista. Isso, né? essa região lá. E eles estavam abrindo um campus em São Paulo. E ela falou, então, eu tô indo para lá, mas eu tava precisando de um assistente, não sei o que e tal. E eu ouvi esse negócio. Mas não teve dúvida. Aí na época, acho que procurei analista telefônica, né? O telefone do escritório dela, falei, eu fui seu aluno, professora, eu queria me colocar à sua disposição e tal. Fingindo que não tinha ouvido. Isso, né? Depois eu contei para ela tudo, né? Que bacana. E foi assim. Mas assim, começamos e fiquei durante muitos anos depois no processo civil. Depois é que o campo foi se abrindo, o contencioso tributário virou um mundo, né? Gigantesco hoje, inclusive quando se fala em congestionamento do judiciário, Sim. sobretudo na área federal, é muito em decorrência da área tributária. E as questões processuais ganharam bastante importância. E eu me direcionei academicamente para isso, né? Tanto no mestrado quanto no doutorado. E hoje a disciplina existe, é reconhecida e a gente leciona isso. Olha, né? que bacana. O doutor ajudou a desbravar né? Essa questão processual tributária. Né? A oportunidade, né, Du? A oportunidade, né, doutor? O senhor estava no lugar certo, na hora certa, se alinhar os astros. E interessante, né? Porque o doutor, a despeito de se dizer tímido à época, né? Mas, poxa, até o pessoal às vezes confunde um pouco, né? Mas a timidez, ela não se confunde com a falta de vontade, de interesse, de assertividade, né? Porque são barreiras que precisavam romper. E o doutor foi lá, pegou o pessoal que tem menos de 30, existia algo chamado lista telefônica, né? Que hoje em dia você dá um Google e assim que a gente localizávamos as pessoas, né? Pessoas e telefones. Poxa, doutor, que interessante. Que trajetória nesse sentido, né? Que o senhor foi ali, a resiliência, teve a oportunidade, o senhor buscou a oportunidade. A única pausa que eu fiz mesmo foi com um concurso, né? Que começou em março de 95, terminou em novembro, como eu lhes disse, né? E aí, nesse período, eu trabalhava, né, como advogado e não tinha como não trabalhar. Tinha que, né? Não dava para me dar o luxo de vou ficar só estudando. Só estudando, né? Mas aí eu deixei temporariamente as aulas de assistir a professora Sônia na época. Mas aí logo depois, em 96, eu recobrei, né? Aí também é um débito que eu tenho com a Justiça Federal, porque o título... feliz ou infelizmente, acaba nos colocando num piso diferenciado. E aí, quando eu retornei em 96, aí a universidade me contratou. Aí e a professora Sônia também já estava numa outra vibração, querendo descansar mais, e aí surgiu a oportunidade de profissionalizada mesmo, né? De lecionar. Aí não parei mais. Nossa, desde aquela época, então, o senhor está Exatamente. Nossa, o resto é história. Que legal. Sempre tentando conciliar e, graças a Deus, sempre conseguindo, mesmo nos períodos mais difíceis, né? Períodos como o da diretoria do foro. A primeira experiência que eu tive nesse sentido foi em 2013, com o desembargador Newton De Luca, e agora com o desembargador Carlos Muta. Isso, inclusive, foi uma coisa que eu referi para ele na nossa conversa preliminar, né? Quando ele fez o convite junto com o Dr. Nelton dos Santos. Eu falei, olha, só que eu tenho vida acadêmica, eu tenho vida familiar, e eu não posso me privar disso, né? Eu tenho responsabilidades e eu não vou... Se
tiver que fazer uma viagem, por exemplo, e eu tiver um compromisso desde antes, importante, eu vou ter que optar, né? Mas houve total compreensão nesse sentido. E eu acho que a gente já está no último quartil, né, do mandato. Se nada deu muito errado até agora, é porque deu certo. É porque é possível, exatamente. Nossa, é interessante essa observação do doutor, né? Porque a gente tem muito essa cultura do workaholic, né? Do pessoal, pô, para ser um bom profissional, uma boa profissional, você precisa priorizar a vida, né? Acima de tudo. E muito interessante esse posicionamento, né, doutor? Claro que a gente conversa, explica com jeito, mas tudo na vida e no dia a dia ali tem o seu espaço, né? E a gente precisa equalizar isso, né? Sim, sem dúvida. E eu, particularmente, gosto muito de gestão, mesmo quando eu estou só na vara. É óbvio que eu tenho um amor incrível pelo direito e a aplicação do direito. Eu digo que nós, como juízes, somos pagos para estudar. Né? Você estuda o direito dentro do caso concreto, formula a decisão, etc. Isso é maravilhoso, mas a gente vive tempos diferentes e a gente precisa ter uma preocupação com gestão, né? Inclusive, principalmente de pessoas. E eu gosto, realmente, eu gosto muito disso. E eu sempre olhava com uma certa desconfiança, assim, quem ficava muito tempo no trabalho. Então, assim, sabe, chega muito cedo e sai muito tarde. Eu até tenho servidores que estão bem próximos, que são pessoas que eu acho que fisiologicamente são noturnas. Trabalham até muito tarde, mas elas não chegam muito cedo. Então, eu acho que é questão de respeitar a fisiologia mesmo, né? Tem gente que funciona bem de manhã e à noite... Tá, eu sou exemplo disso. Eu sou desse time também. À noite não me peça muita coisa porque não vai funcionar. Mas eu acho que eficiência não tem nada que ver com quantidade de tempo de a disposição, né? Não vai ficar ali. Exatamente. Só tá preenchendo um outro vazio ali, né? Exato, exatamente. E eu acho que é muito errada a visão, me permitam dizer isso, né? Mas enfim, é o que eu acredito, né? Eu acho errada essa visão, né? De que o serviço ele é ok se ele leva muito tempo para não é assim que as coisas funcionam. Óbvio que tem coisas que precisam de reflexão, precisam de um certo tempo de maturação, mas isso não é a vida da gente. Sim. A vida vai muito além disso. Vai muito além disso. E às vezes a resposta por uma questão que você está buscando, ela não vai estar lá na mesa de trabalho enquanto você estiver compenetrado, tentando. Vai estar no momento que você tá mais relaxado. Às vezes até mesmo de ócio, né? Um ócio, às vezes até criativo, você tá ali, né? Exatamente. Eu acho que essa questão de fragmentar muito as coisas, eu não aprecio. Eu acho que nós somos uma entidade una. Eu particularmente acho que o que tem feito diferença na minha vida profissional, e aí falando sobretudo da questão da diretoria do foro, né? Esse olhar, assim, considerando o lado humano. Eu não estou querendo, assim, fazer pieguismo, não se trata disso. Aliás, eu seria a última pessoa a ter qualquer tipo de discurso nesse sentido, porque eu sou muito pragmático. E, às vezes, até as pessoas estranham um pouco, acham que é falta de educação. Né? Eu acho que, assim, por exemplo, né, se determinada coisa que é solicitada não tem cabimento, eu acho que é tão mais simples você falar não. Isso, do que ficar dando aquela volta. Eu vou ver, quem sabe, né? É uma coisa muito latina. Isso eu não sou muito desse lado, não. Eu acho que é o tal de não perder tempo. Isso. Né? Vamos, esse é o objetivo. Vamos para a próxima, né?
E esse aspecto, né, no âmbito da diretoria do foro, eu acho que é importante porque nos permite sentar com as pessoas e dizer, olha, eu quero conversar com você, a sua opinião é importante, se tudo fosse na base de máquina, de inteligência artificial, de algoritmo, a gente não existiria, não existe uma única decisão que possa ser tomada com base em ferramentas eletrônicas, a gente tem que pensar que a justiça não é prédio, a justiça são as pessoas que estão ali dentro e o período de crise sanitária pelo qual a gente passou provou isso. Nós não somos prédios, nós somos pessoas. Então, temos que pensar sempre no lado humano antes de qualquer coisa. Eu, particularmente, acho que a tecnologia tem nos mandado cada vez mais esse recado. Tá? A gente tem visitado todos os fóruns. Olha, vou falar uma coisa para vocês. A gente está no último quartil, falta uma subseção para ser visitada. Nossa. E foi uma corrida, uma né? Peregrinação mesmo. Peregrinação, mas falta uma e vai ser visitada agora na semana que vem. E a gente vê os prédios relativamente ociosos, tá? Porque a tecnologia criou um outro sistema, um outro regime. E eu acho que isso é muito positivo, porque abre espaço para o convívio familiar, mas sempre buscando um equilíbrio, né? O tempo do trabalho, o tempo do convívio com a família e também de cuidado consigo mesmo, né? Sem isso a gente não cresce. E a pior coisa do mundo é a gente ter uma pessoa infeliz do nosso lado, trabalhando do nosso lado. Principalmente no ambiente de trabalho, né? A gente passa às vezes muito tempo, né? Consome tempo da nossa vida ali, né? Exato. E a própria readequação do espaço público também, né? Às vezes era necessário aqueles prédios enormes, né? E tem um custo, agora a gente também consegue otimizar. Um equilíbrio, né? Exato. Eu tô pegando o gancho que o senhor comentou sobre, né? O senhor hoje está como diretor do foro, né? Meu Deus, a gente às vezes não imagina a quantidade de servidores que se compõem, né? Sim. A quantidade de trabalho, que são muitos processos, né? A gente está falando aqui da nossa região que majoritariamente é muita coisa, né? Sim, tudo é muito, né? Sim. Como que, assim, o senhor, as dificuldades, doutor, assim, de estar nessa gestão, né? Como diretor e gerenciar tudo isso, né? É processo, é muita gente, é servidor, é o público, são os jurisdicionados, né? Que buscam a justiça, né? Como que o senhor enfrenta todo essa... Eu não sinto, assim, mais... uma dificuldade, eu vejo as coisas com bastante naturalidade. É óbvio que logo no início, até você constituir a equipe, deixar ela modelada, todo mundo na mesma página, leva um tempo, mas eu realmente hoje me vejo como um homem muito diferente daquele que atuou há 12 anos atrás. Porque em 2013, na gestão do Dr. Newton, quando eu fui diretor do foro, eu era mais mexicano, mais dramático. Né? Meu Deus! Era mais ou menos isso. Mas hoje experiência também. eu acho que isso faz toda a diferença mesmo. Então, agora é óbvio que isso não significa menoscabar a relevância, não digo do cargo. O cargo não é o cargo que é relevante. É a estrutura que está debaixo do cargo. A gente é o maior orçamento da Justiça Federal do Brasil. E isso considerando, inclusive, os tribunais. Nossa. Você pega o orçamento de todos os tribunais, não tem orçamento que seja maior que o nosso. E não é porque a gente torra dinheiro, é porque nós somos 5 mil vidas em termos de colaboradores, não é? E o acervo processual é gigantesco.
tanto no que diz respeito a unidades de processo, como a valores envolvidos nesses processos. Então, proporcionalmente, apesar da gente ter um orçamento muito grande e ter que gerir esse orçamento, né, proporcionalmente, não é o maior orçamento. Porque existem unidades da federação, por exemplo, sessões judiciárias. Eu não vou aqui abrir o jogo para não criar polêmicas, né, desnecessárias, mas há sessões judiciárias que têm um orçamento muito menor, mas elas têm um número de servidores, um número de processos tão menor, número de prédios, proporcionalmente, acaba sendo um orçamento muito maior do que o em tese justificaria, né? Exato. Olha que interessante. Então, ver, por exemplo, quando você limitando a questão aqui a nossa região, a terceira região. Tribunal é uma coisa, né? Seção Judiciária de São Paulo é outra, Seção Judiciária do Mato Grosso do Sul é outra. Cada um tem um CPF que vai responder. O CPF do presidente, o CPF do diretor do foro, o CPF da diretora do foro lá do Mato Grosso do Sul. Ok quanto a isso, fácil de entender. Mas veja, administrar o tribunal parece que é uma coisa que é tribunal. Tribunal é um prédio, meus caros. É um prédio. Nossa, interessante. Eu confesso para o senhor que eu não tinha essa visão macro. Como a gente trabalha no tribunal, e de fato, como o senhor bem disse, é um prédio, mas eu não tinha noção desses números, né? E faz todo sentido, né? Você pega ali a seção judiciária de São Paulo, é um mundo à parte. Né? Então, a parte orçamentária, ela tenta acompanhar, ainda que o senhor tenha citado a questão dessa desproporcionalidade com sessões menores. Sim. Né? Mas eu não tinha essa percepção, cara. Interessante. E a gente, considerando que a capital tem vários prédios, né? Inclusive o polêmico prédio lá da PW, da Presidente Wilson, né? O arquivo, né? De 40 mil metros quadrados. Famoso. Famigerado. Famoso, exatamente. Gigante o negócio lá. Ele, considerando os vários prédios da capital, se somar com os do interior, nós batemos 50 unidades prediais a serem administradas, geridas, porque a manutenção de tudo isso demanda a contratação externa, afora o quadro, né, interno de servidores que estão ligados especificamente à área administrativa, e aí entra em cena também os agentes de polícia judicial, que estão presentes em todas essas unidades, participando também da gestão, obviamente que com um viés muito específico. Né? Nós temos carreiras específicas dentro da administração. Né? O oficial de justiça já há muito tempo deixou de ser uma figura vinculada a unidades jurisdicionais. Não existe mais o oficial de justiça do juiz, como havia antigamente. Né? O oficial de justiça é vinculado ao setor administrativo, assim como os APJs são ligados ao setor administrativo. E aí nós temos os técnicos administrativos, os de nível superior, agora não me escapa a nomenclatura, também ligados à área administrativa, os contadores, médicos, engenheiros, exatamente, analistas, exatamente, isso mesmo. Esse é um corpo muito heterogêneo e que precisa ser considerado. E aí é que está o lado que eu mencionei antes para vocês, que eu particularmente acho muito importante, porque assim, dentro dessa massa de pessoas, a gente tem obviamente diferentes funções e diferentes personalidades, né? Então, às vezes a pessoa está no desempenho de uma determinada função porque ela foi aprovada no concurso por especialização X, só que não dá certo. E aí não tem máquina que vai dizer isso. Assim, humana ali, né? Por isso, eu particularmente penso assim, o coração de qualquer órgão de gestão do Poder Judiciário é
a área de recursos humanos. Poxa, É a gestão, o que a gente aqui denomina de UGEP, né? A Subsecretaria de Gestão de Pessoas. E a gente procura fazer ali um trabalho que é quase que primitivo, né? Eu com a diretora da subsecretaria, que era diretora da subsecretaria há 12 anos atrás. Ah, que legal. Ela se aposentou logo depois que eu saí. E aí quando assumi, eu fiz contato com ela e falei assim, eu preciso de você. Olha só. E assim como nós resgatamos também o diretor de subsecretaria de orçamento, que estava aposentado. E assim, eu não quero que isso signifique menoscabar as gerações, as novas gerações. Mas a gente precisa manter uma espécie de linha histórica das coisas, né? Então, assim, às vezes esse etarismo que a gente vê, né, especialmente porque as pessoas comparam com o mundo corporativo, e aí vê grandes personalidades em cargos importantes, com 30, 40 anos, e agora está na moda essa história da pessoa ter, eu tenho que ser bilionário até os 30 anos, senão não dei certo, ou qualquer coisa. Enfim, isso até pode existir no mundo corporativo, mas não existe. Há pouco tempo eu visitei uma empresa privada para poder. Eu fico sempre fazendo investigações sobre o que está acontecendo no mundo privado, porque o mundo privado visa lucro. E se eles fazem determinadas coisas que dão certo e estão tendo lucro, então vamos tentar copiar, fazer igual. Eu não estou falando, obviamente, de incorporar modelos privados. Mas a eficiência daquele trabalho. A eficiência. Né? Então, por exemplo, seleção de plano de saúde. Como que fazem? Né? Porque a gente vai ter uma licitação. Eu não vou fazer, graças a Deus, porque eu vou estar fora já, mas a gente vai ter uma licitação grande no ano que vem de plano de saúde. E aí, como que a gente vai fazer esse memorial? O que a gente vai colocar no memorial? O que a gente vai exigir? Como que o mundo está fazendo? Eu preciso ter essa informação, né? Então, assim, esse olhar para fora, eu acho que é extremamente importante. E aí a gente percebe, fazendo, né, essa passagem de olhos, que as figuras antigas, que estão na corporação há um tempo, que guardam, né, o histórico das coisas, elas são mantidas até um determinado momento. Obviamente que aí depois a pessoa para mesmo de trabalhar. Mas ela vai transmitir o DNA dela para alguém. E isso é uma coisa que, no caso específico da gestão de pessoas, eu tenho como essencial. Assim, eu lhes confesso, assim, o meu trabalho nessa parte, ele é o mais primitivo que existe. Nós sentamos e é caneta e papel. E aí começa, e fulano, tem informação do fulano, como é que tá o fulano? Assim, acreditem em mim, nome por nome, Eduardo. Nossa. A gente tem que conhecer as pessoas, saber dos problemas e tentar fazer redirecionamento. Sim, né? E isso... Desculpa, doutor. Imagina. Não, porque realmente, né, a gente tem que dar importância e reconhecimento para as pessoas que pavimentaram, né, o caminho antes, e também você saber que existe uma fila, né? Então, pô, muito comum o pessoal chegar e já querer, né, furar a fila. Pô, calma, né? Coisinha de cada vez. Ô, doutor, até aproveitando o que o senhor falou agora dos colegas nas policiais judiciais, foi esse ano que teve a formatura, né, nomeação e exercício de 65 policiais judiciais. Inclusive, até teve um vídeo do ministro Barroso, né, dando as boas-vindas. E foi na gestão do senhor. Como a gente conhece, a gente tá muito procurado, inclusive na questão do programa, pessoal muito motivado e tal. Eles fizeram um curso de formação. Inclusive, diga-se, né, no TRF3 a gente não tem um curso de formação ainda. O pessoal que é nomeado lá, a gente de fato precisa melhorar nesse sentido. Estamos devendo essa parte. No primeiro grau teve isso, o pessoal super motivado. Na visão do senhor, qual que é a importância de um policial judicial já chegar no Poder Judiciário e ter um curso de formação ali para estar pronto para
exercer as suas atribuições. Então, assim, a gente está falando de uma carreira específica, né? A gente não está falando de um técnico, de um analista, né? Geral. A gente está falando de uma carreira específica que tem um papel bem definido na nossa concepção, né? Que é zelar pela segurança do patrimônio da justiça, no nosso caso do Justiça Federal, e a segurança dos magistrados, magistradas, servidores, servidoras, quando em atuação. Esse papel, ele parece que ficou meio que na sombra durante muito tempo. Né? E eu não estou falando de tribunal, eu estou falando da minha realidade, a realidade que eu conheço. Subjetiva. Porque não havia, de fato, tinha uma confusão muito grande, até os juízes falavam quem é o motorista que vai me levar? E eu olhava aquilo e eu falava assim, mas não tem motorista, não existe esse cargo na justiça. Né? Existe agente de segurança, hoje a gente fala mais adequadamente, agente de polícia judiciária. Mas os próprios agentes parece que tinham se habituado com... Sim, teve uma crise de baixa identidade. E isso é completamente equivocado. Eu agora, nessa gestão, nessa oportunidade que me foi dada pelo desembargador Muta, em março de 2024, eu entrei já com isso na cabeça. Né? A gente precisa fazer quando a Meire da Costa Ferreira, nossa diretora de recursos humanos, quando ela aportou de volta lá da aposentadoria... Eu sentei e falei assim, olha, a nossa meta é enfiar a autoestima dentro das pessoas, naquilo que é necessário. Então, assim, para cada grupo tem uma questão. E eu falei assim, no que diz respeito aos APJs, assim, eles precisam entender que eles são APJs, eles não são motoristas, eles não são segurador de pilastra, né? Não pessoa que fica encostada na pilastra para ela não cair. Não cair. Não Fica tranquilo que não vai cair, né, doutor? Pelo amor de Deus, né? Não é abridor, fechador de porta, não é carregador de pasta. Então a pessoa precisa ter habilidades, né? Que a coloquem pronta para qualquer tipo de ocorrência. E aí, o que é interessante, Eduardo Saleno, assim, que são as sincronias. A vida é absolutamente sincrônica. Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Não se trata de uma visão espiritualista, nada de... É fato. Março, assim, na primeira semana, eu recebi contato, hoje eu posso falar, porque não existe mais o problema, né? Mas eu recebi contato da nossa colega magistrada Carla Meira, que atua em Limeira. E ela estava sofrendo, ela estava passando por um processo de ameaça, mas não era uma ameaça solta, era uma coisa muito concreta. Específica ali, né? Com... nome de filho, de esposo, e ela estava, obviamente, muito abalada com isso, né? Foi a primeira cidade que eu visitei, porque aí eu recebi o telefonema dela, no dia seguinte eu já fui para Limeira. E aí já vem o cruzamento das informações, aí começa, olha, você está vendo? Precisa. Né? Aí vem a pergunta, tem carro blindado? Aí, ela tinha um carro blindado, mas ela tinha um. Eu falei assim, precisamos oferecer um segundo, porque ela tem a família dela. Sim, né? Então precisamos reconhecer. Rapaz, não tem polícia federal em Limeira. Olha você tem que... que o doutor tá falando, você tem que se valer da Polícia Federal de Piracicaba. Que acaba tendo um ônus, né? Não se trata de má vontade. Às vezes dá a impressão que é um pouco de má vontade, mas eu sei que é uma sobrecarga para eles, não dá para ficar, né? Então, e a gente está falando de alguma coisa que está diretamente relacionada
à função do APJ. Do APJ. Olha. Óbvio que do judiciário, os ativos. tem a questão criminal Sim. por detrás, que vai ser tratada pela autoridade competente, mas a segurança do prédio, da magistrada, tudo isso deveria estar já num construto, uma coisa pronta a acabar. E aí isso foi o disparador. Então, assim, a gente já entra com vontade de fazer um negócio, aí acontece um negócio desse, mas assim, foi o que faltava realmente para a gente investir nisso, procurar preparar, né? E aí surgiu o GAI, né? O Grupo de Atendimento Especial. A gente fala de magistrados, mas na verdade é atendimento dos prédios, enfim, e funcionando 24/7. Porque isso que a gente precisa entender também, né? Que segurança não é uma coisa que acontece só no expediente. Isso. Tem horários, né, doutor? Tem horário. Tá horário. Abre o ponto, agora só depois fecha o ponto. Exatamente. Como se bandido batesse ponto também. Então a gente poderia combinar. Não dá para combinar. Não dá para combinar isso. Então precisava, eu pelo menos penso que era necessário. E aí a gente criou o grupo, mas assim, o GAI não é o nosso foco. Eu acho que é importante você ter um grupo de apoio permanente com agentes qualificados que atuem nessa proporção que eu lhes falei, né? 24/7, prontos para pronta resposta. Mas a qualificação, ela tem que ser para todos. Perfeito. Então, assim, uma coisa que a gente, infelizmente, não vai conseguir fechar nessa gestão, né? Porque isso é um plano de longo prazo, né? Precisa mudar a cultura. Mudar a cultura leva tempo, né? E aí, mas, assim, é uma coisa que eu sempre falo para o nosso diretor lá da Subsecretaria de Segurança. E isso é outra coisa. Desculpem, só o parênteses, né? Mas nós apresentamos a proposta e ela foi aprovada pelo Conselho do Tribunal de elevar a divisão de segurança à subsecretaria, ao nível de subsecretaria na primeira instância. Então, hoje nós temos um diretor de subsecretaria de segurança que tem o mesmo status dos demais, enfim, né? De orçamento, finanças, recursos humanos, etc. E o meu plano com ele é que aquilo que a gente chama de GES, né, grupo especial, desapareça. Não tem que ter grupo especial. Todo mundo tem que ser especial. Todo mundo tem que ter o mesmo nível de qualificação. Aí, né? Exatamente. Mas aí passa por esse aspecto que eu tinha comentado antes, né? Eu tinha mencionado antes, né? Que é o aspecto cultural, porque existe o lado do próprio APJ, né? Então, assim, tem alguns que a gente vai conhecendo as pessoas, né? É natural. Eu, às vezes, me perco um pouco na memória, né? Peço ajuda, sempre procuro estar acompanhado para ter ajuda. Mas, assim, tem algumas coisas das quais a gente não esquece, que são inesquecíveis. Então, você olha, você vê o APJ, conversa um pouco com ele, você fala assim, aqui é só o tempo mesmo. É o tempo de chegar na expulsória. Na linha final, hein? Na linha final. Na faixa, né? Não vamos, é besteira, não vale a pena. E assim, né, doutor? E tá tudo bem, né? O Staleno até fala muito disso, né, doutor? Poxa, a gente conversa muito com o pessoal que tem mais tempo e tem os colegas que, estão vibrando, querem fazer acontecer, mas a gente entende e respeita, tem o pessoal que tá nessa situação que o senhor falou. E o Staleno conversa lá, né, ao pé do ouvido e fala, pessoal, só deixa a gente trabalhar. Então, assim, ajuda a gente, inclusive, nos bastidores, né? Motivando o pessoal e dando aquela moral importante, né? Porque a coisa vai acontecer, é uma construção de várias e várias mãos, né? Exato, exatamente. Eu acho que, assim, oportunidade de aproveitamento, mesmo que para coisas que a princípio parecem irrelevantes, sempre tem. A gente tem que ter paciência também nesse aspecto para e contar também com a paciência dos gestores das unidades, né? Tanto administrativas como jurisdicionais, né? A gente vive um tempo particularmente diferente, né? Eu fico
bastante admirado com a sensibilidade do ministro Barroso e com o seu corpo de segurança, que deu início ao trabalho de direcionamento de forças para o grupo de TEA. Né? Nossa, muito legal. E a gente está copiando, né? O que é bom tem que copiar. Sim, não, enfim. Excelente mesmo. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Então, assim, a gente terminou o concurso de servidor e a gente tem recebido inúmeros servidores TEA. Isso. E são excelentes servidores. Excelente. Só que eu preciso ter um gestor que saiba dialogar com essa pessoa, que saiba tratá-la, que vai conseguir tirar o máximo de rendimento se souber lidar. Então, eu acho que essa questão também dos APJs que estão lá meio fossilizados na década de 80 ainda, 90, eles também têm como ser aproveitados. O que não adianta é forçar a barra. O que é importante, me parece, primeiro, tomar as novas gerações e já colocá-las dentro da forma certa. Isso. E é essa forma que vocês estavam referindo antes. Entrou, já vai para o curso de formação. Isso. Para já ter noção do que é. Não tem nenhuma parada anterior. Já vai direto para o curso de formação. E aí já tem o choque de realidade, é isso que se pretende. Isso. Né? Depois, no dia a dia, que os gestores, eu faço uma reunião mensal com os gestores administrativos e eu peço sempre para eles assim, gente, para aproveitar. O que não dá é para a gente... às vezes o APJ tem uma formação tão boa, tão completa, e ele tem uma visão institucional diferenciada, porque a qualificação ela realmente permite isso, né? E aí o juiz lá da cidade qualquer coloca ele para ser diretor administrativo. Meu Deus. Virou diretor administrativo, ao menos na minha concepção, no meu entendimento. Deixou de ser, de estar no exercício da função. Não dá para ser as duas coisas. Dá para até o colega de Barretos pediu isso. Eu queria continuar, mas eu queria continuar com... E ele estava fardado quando me recebeu. Eu falei assim, mas como que você está fardado, filho do céu, se você é diretor administrativo desse negócio? Então, mas é que aí eu sou tudo ao mesmo tempo. Eu falei, não. Vai que cola, né? Não pode ser, não pode. Aí eu vou mandar um APJ para você, mas você vai ter que largar isso. Ou é uma coisa ou outra coisa, né? E a gente precisa sensibilizar, por isso que é um trabalho cultural que leva tempo. Eu peço a Deus, né? Oxalá siga essa política para que as pessoas não se percam, né? A gente não perca esse avanço que eu acredito que nós acabamos obtendo no processo de convencimento das pessoas de que o APJ ele pode ser tudo, ele pode ser diretor de secretaria, ele pode ser diretor geral do tribunal, ele pode ser o que for, mas deixou automaticamente livre a vaga. E aí a gente coloca. Maneja, né? Mas aí se ele voltar, deixar de ser diretor, então ele vai voltar a ser APJ. E aí pergunta, como é que faz? Porque aí se tem só 2 vagas, ou extra vaga. Não, isso não fica como excedente. Aí o tempo resolve. Aí é uma questão de somenos importante. Quem quer fazer tudo, acha que dá pra fazer tudo, não dá, perde qualidade mesmo, Exato, né? Exatamente. E o diretor administrativo, os gestores, eles têm que estar preocupados em relação às varas, né, aos juizados e tal. Os diretores, eles têm que estar preocupados com o exercício da atividade jurisdicional propriamente dita. E vão demandar os APJs
naquilo que é necessário para eles, né? Então, se tem competência criminal, vai ter uma audiência que é um pouco mais dramática, já tem, já faz um agendamento, tudo, já deixa tudo mais ou menos organizado. Então, eu tenho que ter essa sensibilidade, que o sujeito está ali, ele não está para ficar dirigindo o carro, levar filho, trazer isso, aquilo. Eventualmente pode acontecer? Pode, mas não é a função. A finalidade. A finalidade, ela é... E se a gente pensar bem, Eduardo, assim, não dá, é impossível que a justiça funcione e cumpra a sua função de, entre aspas, distribuir justiça se ela não tivesse segura. Essa é a razão de ser da existência da polícia judicial. A polícia judicial ela não está ali para ficar flagrando. Eu, outro dia, briguei, entre aspas, né, com uma APJ que estava vendo um menino lá correndo na rua e estava batendo carteira, sei lá o que estava fazendo de errado. E eu falei assim, pera lá. Vira a chavinha. Não é isso. Não é isso. Né? Óbvio, você vai, corre, aciona um PM, faz qualquer coisa. Mas não vai me sacar uma arma aqui no meio do negócio, pelo amor de Deus, que não tem nada a ver. Não é essa. Não é esse o papel, né? Mas a gente só atua com efetividade se a gente tiver segurança, e a segurança do judiciário não tem a ver com a segurança da população. Ela não é nem melhor, nem pior. Ela é uma segurança que é direcionada a uma garantia da Constituição, uma garantia constitucional. Todo mundo tem direito de acesso ao Poder Judiciário. Só que esse direito de acesso ao Poder Judiciário só é efetivo se eu tiver um judiciário protegido. Sim. Se a gente pensar que essa proteção vai vir da PM ou da Polícia Federal, aí confundiu tudo. Aí botou tudo dentro do mesmo balaio. Né? Eu, como cidadão, óbvio, eu não vou me valer do APJ porque roubaram meu celular na rua. Eu vou acionar a polícia apropriada. Né? Agora, no exercício da minha função, né, eu tenho que contar com pessoas que têm que sabem que o papel delas é garantir que a sentença saia lá no final. Nossa, sem nenhum tipo de interferência. Não, é muito legal o que o senhor está falando, doutor, porque a gente tem tido uma discussão doutrinária, né, no Brasilzão afora, dos ajustes, inclusive de nomenclatura, de termos, de conceitos, né? Pegando aquela ideia da segurança pública, já sendo dita segurança pública comum, que são os 144 da Constituição, e no nosso caso, né, a Polícia Judicial, as polícias legislativas, as polícias do Ministério Público, fazer o ajuste de nomenclatura conceitual de segurança pública institucional. E essa explanação do senhor, ela foi perfeita porque ela mostra exatamente isso. Para essas instituições funcionarem, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, até mesmo o Ministério Público, você precisa que de uma maneira apropriada ela tenha segurança para, né, ter a autonomia para fazer as suas atribuições, as suas competências. E quem garante isso são as suas respectivas polícias. E é importante sempre lembrar e dizer que, uma vez o Poder Judiciário, a Polícia Judicial, as polícias legislativas e a Polícia do Ministério Público cuidando cada qual do seu ativo, a gente desonera a segurança pública geral para atuar naquilo que a Constituição prevê para elas, né? E, então, assim, não é uma atropelando a atribuição da outra, tem cada um atuando junto, né? De forma coordenada para que as coisas funcionem bem, né? Exato. Muito bacana, doutor. Exatamente. E esse é um dos pilares, né? Acho que é a coluna central aí do processo de formação que a gente concebeu. Sim. O reconhecimento da sua individualidade ali, né? Dentro dessa massa toda que a gente poderia chamar de segurança pública, né? O que te identifica, né? E ao mesmo tempo que te identifica,
como APJ, identifica o outro, que é o PM, que é o policial federal, o próprio GCM ali, né? O GCM, exatamente. É um processo de transidentificação, assim. Senão vira uma massa só, todo mundo faz tudo e não faz nada ao mesmo tempo. Quem faz tudo faz mal, né? Faz tudo mal, né? Faz tudo mal. Muito bom. Porque a gente comenta, né, doutor, assim, falamos com o Du, a gente vê, de repente, é o que o senhor comentou, um magistrado, né, ou seja, qualquer ativo nosso do Poder Judiciário, está numa ameaça. Pô, nada mais central, né, e pensarmos que nós próprios demandaríamos, né, e resolveríamos os nossos problemas internos, né? Sim. Porque se a gente demanda outra força, você está tirando aquela função primordial dela. Sim. Né, doutor? A gente está, entre aspas, assim, onerando ela com atribuições que, de repente, não estariam no escopo deles, né? Eles poderiam estar na função fim ali, né? E sendo que nós temos a nossa própria polícia, ou seja, o judiciário tem a própria polícia que daria a sua própria segurança, né? O setor de inteligência, operações especiais, policiamento ostensivo. Sim. Poxa, tanta coisa bacana, tanta coisa. E na medida que a gente leva a efeito essa visão, né, a gente tem condições de especializar cada vez mais, porque quem conhece o funcionamento da máquina judiciária é o próprio judiciário. É quem está dentro do judiciário. Eu não posso exigir que um policial federal saiba como é que funcionam as coisas. Né? Agora, do APJ, isso é mais fácil. Eu tenho que formar ele, ensinar ele, e tenho que fazer com que ele se sinta internalizado nessa instituição, né? Por isso a necessidade dessa visão humana e tudo mais. É muito interessante que a gente tenha o desenvolvimento dessas habilidades especiais, acompanhamento de pessoas com TEA, né? Acompanhamento de pessoas que surdas. Tem inclusive nessa parte de Libras lá, né? Puxa, muito bacana. Exato. Também. Agora, não dá tempo, mas vocês sabem que eu descobri. É interessante, eu gosto de gestão por causa disso, né? Porque a gente aprende muito, né? E o direito tem muita coisa que a gente tem que explorar e tudo mais, mas olhando para o mundo de fora, a gente vê outras coisas, né? Mas eu descobri não faz muito tempo que tem uma situação que é rara, mas aí depois de uma pesquisa eu descobri que já se apresentou aqui na Seção Judiciária de São Paulo, de uma pessoa que é de um jurisdicionado que era surdo e cego. Nossa, a dificuldade, né? Olha a dificuldade. E aí, mas tem solução para isso de comunicação. Existe o Libras tátil. Sim, muito bacana. E aí, quem que tem formação nisso? Não temos ninguém. É raríssimo isso. Mas aí eu descobri Opa, muito obrigado. Eu descobri que uma pessoa que é da área do direito, inclusive da área do direito tributário, que faz esse tipo de trabalho voluntário de tradução em Libras tátil. E para uma congregação religiosa a qual ela se vincula. E eu falei assim, você se disporia a fazer uma... Ela falou assim, claro, com todo prazer, de graça, inclusive. Eu falei assim, então isso vai ficar para a próxima. Que bacana. Mas vou deixar lá amarrado. Pelo menos a gente vai ter um tradutor de Libras tátil, caso aconteça, né? Disponível, além do tradutor de Libras usual, né? Mas a gente teve também a oportunidade, junto ao secretário de Estado da Secretaria de Pessoas com Deficiência, o Dr. Marcos, ele nos disponibilizou uma ferramenta que é uma espécie de tradutor de Libras simultâneo. O nosso grande problema das pessoas com surdas, não é? E eu aprendi com a doutora Eugênia Gonzaga, a procuradora regional da República, que eu conheço há muitos anos, da época de concurso, e a gente agora se reencontrou
no trabalho educativo que eu faço na plataforma Blink, ela trabalha lá falando sobre direito de pessoas com deficiência. E aí às vezes a gente fica meio assim, né? Falar surdo, mais forte, né? A pessoa fica meio, pô, será que... Mas é surdo mesmo que fala. Né? Não é deficiente auditivo. E também não se fala, segundo ela ensinou para mim, não se fala portador. Ela falou assim, portar, a gente porta óculos, porta bolsa, porta mala. Objeto, né? Não é portador. Mas enfim, então não seria politicamente incorreto dizer surdo, mas a gente tem muitas pessoas habilitadas em Libras, mas não para tradução simultânea. Porque a tradução simultânea, ela requer uma agilidade que é diferente. Você pega um texto e você faz o vídeo do texto. Ok. Mas a tradução simultânea, ela dá poucos segundos para você transformar a palavra falada em gesto. Então, fluidez, né? É uma qualificação completamente diferenciada. A gente não tem. Mas é o Estado de São Paulo, que progrediu muito nesse aspecto, né? Nessa secretaria, especialmente destinada às pessoas com deficiência, todos os tradutores de Libras com habilidade de fazer tradução simultânea ficam, então, concentrados, tem um banco de dados ali, né? E eles são acionados remotamente. Então, é a associação da técnica que só o homem pode fazer com a tecnologia. E aí ele nos forneceu o link para a justiça. Então, hoje, toda a justiça... Precisa tomar uma aguinha. Todas as justiças... Desculpem. Todas as unidades, logo na entrada, você tem a recepção. Se a pessoa se identifica como surda, principalmente o surdo não letrado, né? Que é uma preocupação enorme, porque o sujeito não sabe escrever. Uma dificuldade a mais. Uma dificuldade a mais. Aí o servidor ali da recepção, os próprios vigilantes, né? Já entram no link, demora alguns segundos, aparece um tradutor ali no vídeo. Olha que interessante. Aí posiciona o jurisdicionado na câmera, ele começa a falar em Libras. Nossa, que legal. Falar em Libras é estranho, né? Mas enfim. Isso, comunicar em Libras e isso nos foi disponibilizado. Felizmente. Poxa, que Nossa, que interessante. Aproveitar que o doutor falou da plataforma Blink, nós temos um vídeo. Vamos falar dela um pouquinho, doutor? Ô, doutor, Marcelo. Vai ser um gosto, nossa. Rapaz, essa... Tecnologia e empreendedorismo. São mais de 150 episódios produzidos em nível cinematográficos e gravados por grandes mentes do país em suas respectivas especialidades. A expressão cobrança Dr. Paulo. frequentemente usada parece já ter ganhado raízes na nossa prática jurídica. Vejam só. É Eugênio. Apenas mais preconceito, mais discriminação, mais falta de credibilidade da capacidade de atuar. Tributação de plataformas digitais, literatura, processo judicial, entre outros. Seja o diferencial que o mercado precisa. Torne-se um especialista transdisciplinar com a Blink. Inclusive o nome Blink é um acrônimo, estava lendo ali. Um acrônimo, exatamente. Se tirar do inglês para o português, bom, blockchain não tem como, né? Blockchain é inovação, direito e conhecimento. Nossa, que legal.
essa ideia. É um projeto muito, muito interessante, desenvolvido por 2 irmãos, mais um terceiro desenvolvedor, o Michel P. Eu falo Michel P. porque o sobrenome dele é impronunciável, é polonês, russo, sei lá. Mas o Daniel e o Eduardo de Paiva Gomes são muito, muito hábeis no trato dessas questões, né, relacionadas à tecnologia, inovação, e aí dentro desse contexto blockchain, moedas virtuais, moedas digitais, e têm participado intensamente, né, nos processos decisórios do país mesmo, né? São chamados para consultoria no desenvolvimento. Eu não sei se vocês sabem, mas CPF, Cadastro de Pessoa Física, e CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, no Brasil hoje já é em blockchain. Olha só. Poxa. E então às vezes a gente acha que é uma coisa que é etérea, ou que está ligada só ao mercado financeiro. Mas já está posta aí. Mas ela tem muita utilidade também. A gente tem inclusive um artigo escrito sobre a possibilidade de transformação do processo judicial em blockchain, né? Ao invés de tramitar dentro de uma plataforma específica, tramitaria dentro de uma blockchain judicial, que teria, na nossa concepção, muita segurança. Mas, enfim, o propósito da plataforma é oferecer cursos sobre áreas do direito que às vezes não são tão exploradas assim, né? Como a Eugênia faz, por exemplo, sobre direitos da pessoa com deficiência. Né? Viviane Moraes, que fala sobre cidadania e política, né? Autora de autora de um livro que eu particularmente gosto muito, né? Que congrega artigos que falam sobre tributação e que é a minha área maior de interesse, né? Mas relacionando com as questões de gênero, de cor da pele, etc., né? E fazendo esses vínculos, né? Que às vezes ficam meio que ocultos, né? E a gente tem uma conteudista ali na Blink que fala especificamente sobre tributação e gênero, que é uma preocupação da reforma, que ficou um pouco diluída, acabou não aflorando muito, né? E, enfim, ali se encontra curso de tudo quanto é coisa que é importante na vida real, nesse mundo contemporâneo tão maluco que a gente tem hoje, né? Que as pessoas precisam entender, né? O direito hoje não é o direito de lá de trás, não, que a gente estudava tudo fragmentadinho. Sim, tal. O profissional de direito hoje ele precisa entender de negócios. Né? Por isso que as grandes especializações, lá na Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, as grandes especializações não são ligadas a áreas temáticas do direito, são ligadas a negócios. Então, eu tenho especialização em direito bancário, especialização em direito da moda, especialização em direito e energia, falando especificamente da área de energia elétrica, etc. Então, é preciso ter essa visão que tira a gente do castelo, né? E põe o pé na realidade, que é uma demanda que a gente consegue desenvolver muito, mesmo sendo juiz, na área de gestão. Por isso que acho que eu gosto tanto de gestão, porque a gente tem que ter essa visão também de, aspas, negócio. Não estou ali, né, para fazer negócio nenhum, óbvio, mas eu tenho que ter uma visão de negócio. Tá? Então, se a gente vai alugar um imóvel, não se trata apenas de buscar o menor preço. Né? A gente tem que ter uma visão que seja compatível com aquilo que a gente precisa, né, como unidade jurisdicional, né? Tem que ter
não só dignidade, mas também eficiência, né? Tem que ser um imóvel que funcione para isso. Então, eu acho que a gente está passando por um momento, na vida de uma maneira geral, de mudança de paradigma. A gente não está deixando de ser tão embolhado, né? Tão fatiado e começando a enxergar as coisas de uma maneira um pouco mais holística, né? E é justamente assim, esse olhar que permite que a gente se identifique e identifique o outro. Porque eu, a partir do outro, eu consigo me enxergar e saber qual é o meu papel, como interagir. E isso vem transformando tudo, né? Eu gosto muito desse trabalho. E fico muito agradecido por vocês permitirem falar dele, Imagina. porque é uma forma, né, de transmissão de informação, de conhecimento, que leva em consideração justamente esse novo dado do mundo contemporâneo, né? Essa necessidade que a gente tem de ser multidisciplinar, multifacetado, né? né? Multifacetado, Que legal. exatamente. O doutor Paulo vai disponibilizar um desconto aí pro Rapaz, pessoal. Fica aí, hein? Fica. Não, mas é verdade. Daniel e Eduardo, eu tinha dito para eles que ia participar. Maravilha. Vamos Opa, disponibilizar a honra. Precisamos ter a moral. Exatamente. Não, com certeza. Doutor, recentemente o senhor, até na página do Instagram do senhor, fez a divulgação de um livro, né, chamado Gestão Inclusiva, Tributação em Raça. Aí eu peço até para o senhor citar as autoras lá, acho que é até um compilado, né? E aí eu até aproveito o gancho para perguntar para o senhor, o sistema tributário brasileiro hoje, ele é isonômico? Como é que o senhor entende e vê, dada inclusive a especialização do senhor no assunto? Eu acho que desse livro participa a Viviane Moraes. Ela tem um artigo muito interessante e eu penso que a gente no nosso sistema tributário a gente tem um reflexo daquilo que acontece em termos gerais, né? É como uma visão de fractal, né? O menor contido pelo maior. Então, assim, os problemas que a gente tem no plano tributário, eu penso que não são propriamente problemas tributários, são problemas que derivam de uma estrutura social ainda muito desigual, né? Por motivos históricos e também por motivos que a gente identifica no dia a dia, porque há pouca dedicação. O Poder Judiciário ele se desdobra, né, em relação a essas questões, mas nós não temos políticas públicas assim perenes que olhem a longo prazo. Vai ser mais uma política de governo do que política de Estado mesmo. Exatamente. Então isso acaba sendo o calcanhar de Aquiles na parte tributária. Mas eu acho que é um problema sobre o qual a gente tem que falar, nós que atuamos como tributário, a gente tem que falar sobre isso, porque, como eu lhes dizia antes, o que voga hoje não é mais a visão fragmentada, é a visão holística. Então, eu quando estudei direito tributário, eu tive a oportunidade de estudar com o professor Paulo de Barros Carvalho, professor Geraldo Ataliba, e eles falavam assim, olha, quando o CTN foi feito pelo Rubens Gomes de Souza, optou-se por dividir tributário de financeiro. Então, o interesse do direito tributário vai até o momento do DARF. Recolheu o DARF, acabou o direito tributário. A partir de agora é direito financeiro. Ou seja, você paga tributo e o que vai acontecer com o dinheiro não interessa para o direito tributário, interessa para o direito financeiro. Ok, 50 anos depois, olha o estado em que nós estamos. Né? Então, assim, eu acho que a história prova para a gente que esse divórcio do tributário em relação ao financeiro não foi uma boa opção. Não foi uma boa opção.
É de ser discutido, né? E em outras nações, a gente tem pesquisa na Fundação Getúlio Vargas nesse sentido, né? Isso não existe. Né? As coisas continuam amarradas, o tributário com o financeiro. Então, a arrecadação ela tem um destino que, se não for cumprido, compromete a legitimidade da própria arrecadação. E aí você tem direito de restituir para o contribuinte. Tá? Na Nova Zelândia é assim, né? Se você faz, você tem um plano orçamentário, não cumpriu o plano orçamentário, o valor que foi arrecadado para aquela finalidade é restituído ao contribuinte, porque a tributação se tornou, digamos assim, ilegítima. Ela tinha uma função que não foi cumprida por razões podem ser quaisquer, e aí então o dinheiro é restituído. Agora, a nossa visão ainda continua sendo fragmentada, né? Mas eu tenho muita fé de que a gente não está mais nessa vibração, não. A gente está caminhando para uma outra visão em que os dois ramos, né, voltam a se amalgamar, assim como todo o resto. A gente não pode pensar em tributação sem pensar em economia. A gente não pode pensar em economia sem investimento social, porque a economia ela tem que fazer girar o investimento social. Sim. Então, assim, se eu tenho um déficit decorrente, um déficit histórico decorrente da escravidão, por exemplo, isso precisa ser restaurado de alguma maneira. Reparado, e não é simplesmente uma questão de sistema de cotas de acesso. Vai muito além disso, né? Como se fosse um favor, inclusive. Né? Exatamente, como se fosse um favor. Não, se trata disso. Né? Então, essa amálgama que me parece que está sendo constituída, né? E eu fico muito feliz quando eu vejo profissionais do direito que vão um pouco além, né, daquela questão normativa, né, cara crachá, e começam a olhar para o mundo de uma maneira um pouco mais, digamos assim, amigável, né? O mundo é o que nos interessa, né? Não é o contrário. Né? O mundo está interessado no direito. Não. O direito é que tem que se interessar pelo mundo e oferecer para ele condições de expansão consciencial, expansão das virtudes, das vocações. Então, eu penso que, infelizmente, a gente ainda não tem um direito tributário plenamente construído para o cumprimento de metas como essa, né? A ruptura de desigualdades, o desenvolvimento da preservação do meio ambiente, apesar disso estar escrito literalmente na Constituição. Ainda não chegamos nesse ponto, mas imagino que isso é mais um elemento cultural que vai sendo conquistado na medida do tempo, né? Nossa, Maria. Eu falo demais. Né? Não, doutor, poxa, precisava ter uma parte 2 aqui. Com certeza. Poxa vida. Rodrigo Salame, tem as honras de fazer a última pergunta para o doutor aí, dado doutor, o horário. Poxa vida, ficou... Começaram aqui, doutor, no tal do ponto aqui, o Jonathan, o Marcelo, e começaram. Doutor, agora essa última pergunta é capciosa, o senhor nos perdoa. Né? Aquela casca de banana. Aquela casca. Não, brincadeira, doutor, brincadeira. Não, a gente sempre solicita, né, dos nossos convidados que indique, né, alguém, assim, ou mais de um, pode ser, doutor, assim, para que a gente possa ouvi-los aqui, né? E, poxa, a gente conta com a colaboração do senhor também, porque nos bastidores... Ajudar a convidar, né? Não é fácil, doutor, não é fácil. Porque tem que conciliar agendas, aquela coisa toda, né? Sim, sim. Pô, doutor, se o senhor pudesse indicar aí... Sim. Alguns nomes, a gente... Sim. Eu acho que a gente tem um grupo, assim, por conta da vida acadêmica, né? Um grupo de pessoas que algumas atuam no setor público, né? Em carreiras jurídicas públicas, alguns não, só estão ligados mesmo ao plano acadêmico ou à advocacia, e que seriam bons interlocutores, né? Poxa,
eu volto a lhes falar, por exemplo, dos irmãos Paiva, que tem um trabalho muito forte e que é na área de tecnologia e que são hoje os únicos no Brasil mestres em tecnologia de blockchain. Porque só existe um mestrado de tecnologia tecnologia em blockchain no mundo, que fica em Nicósia, no Chipre, na Universidade do Chipre. E eles fizeram esse mestrado. Né? Que bacana. Os dois? Poxa, Os dois. olha, Não é à toa que não se chama Eduardo. É. Que bacana, doutor. Boa sugestão, hein? Então, mas assim, tem Interessante. muita coisa que às vezes a gente pode pensar, mas eu estou aqui num ambiente que fala especificamente sobre segurança no Poder Judiciário, trata das carreiras, né? E eu acho que isso é muito importante. Eu particularmente sou muito entusiasmado por esse assunto, por esse tema, tá? De verdade, eu acho que por isso a gente investiu tudo que a gente podia investir em termos de energia na nossa gestão como diretor do foro, porque era a oportunidade da vida, né? Porque daqui por diante segue a vida com outras pessoas, mas eu acho que as sementes que foram plantadas, elas são tão fortes que não tem como arrancar, não. Eu acho que se alguém vier e falar, não, eu sou de outra linha, vou arrancar tudo isso. Vai ser um impacto muito grande, institucional tão grande, vai reverberar tão negativamente que não tem como. Né? Então a gente tem que ter essa habilidade também na hora de plantar as coisas. Né? Se você quiser que aquilo vire uma política perene mesmo, né? Para outras gestões. Né? Então a gente está num ambiente em que a gente tem que realmente falar sobre isso. Vocês estão de parabéns de ter essa iniciativa, né? de abrir também isso para o público em geral, porque apesar da gente às vezes usar termos. Depois vocês põem as legendas lá para trazer usar termos, mas eu acredito que tudo plenamente acessível, mas é importante que as pessoas conheçam isso, todos conheçam, né? Quem está dentro do judiciário, quem está fora do judiciário, quem é usuário do judiciário. Né? O usuário do judiciário é advogado, acadêmico, o próprio jurisdicionado. Né? Que quando eu acho a coisa mais linda do mundo assim aqui no JEF em São Paulo, né? Quando um usuário do judiciário vai até ali e o APJ que tem formação no trato de TEA já reconhece, identifica e já recolhe, já leva para o lugar apropriado. Eu usei a palavra inadequada. Acolhe. Isso, acolhe, leva para... Né? Então, eu acho isso muito importante. Eu acho que esse é o grande papel que é desempenhado por vocês pioneiramente nesse movimento, né? Nessa atividade. Então, eu fico muito grato e acho que é um assunto extremamente importante. Mas é um assunto que conversa com tudo. Sim. Conversa com absolutamente tudo, né? E eu acho que tecnologia é uma coisa que às vezes a gente acha que está sabendo. E aí quando você começa a conversar com um sujeito, outro, aí você fica assim, rapaz... Meu Deus. Tenho que correr atrás do prejuízo. Tenho que correr atrás do prejuízo. Aí tem todas as coisas, né? Sim. Tinha comentado antes da gente iniciar falando sobre impressão 3D no crime organizado e essas coisas que às vezes a gente acha que é matéria do Fantástico, ponto, acabou, mas rapaz, é uma coisa que a gente tem que ficar atento, né? A tecnologia ela é muito importante para nós, mas a gente tem que saber dominá-la e identificar os pontos nevrálgicos, aqueles onde o crime pode se
se estabelecer, né? A gente do Poder Judiciário pode ser, inclusive, vítima disso. Sim, com certeza. Com Né? certeza. Porque hoje toda a nossa base é digital. Então, né? Por isso, inclusive, a ideia, né, de um projeto de uma blockchain judicial. Eu acho que isso vai ficar, sei lá, para nós não vamos sei, convidar os não sei irmãos para aí mesmo. quanta, Interessante, doutor. para quantas décadas adiante, mas eu acho que é interessante, e principalmente por isso, porque raios que não é opção de governo de ontem, não, viu? Há anos o Banco Central tem uma posição lá ativíssima na construção de blockchain, por isso a gente tem todo o sistema de CPF, CNPJ controlado por blockchain. Por quê? Porque é mais seguro. Sim. Porque Interessante a indicação do doutor. é mais operativo. Aí o senhor ajuda a convidar os meninos lá, os irmãos? Ajuda. Opa, Maravilha. Claro, com todo prazer. Ó, Helena. doutor, precisamos mandar um abraço. Manda lá um abraço. Ó, doutor, precisamos mandar um abraço para Celcinho. Ah, sim, poxa. Ó, o senhor está nos devendo, viu? É, uma Ó, visita o aqui. convite, viu? O senhor está nos devendo. Valeu, pessoal. Mais um episódio aqui do Dr. Paulo, muito bacana. Não se esqueça de se inscrever no canal, no YouTube, Instagram, compartilha, dá um like, um joinha. E depois a gente coloca o cupom de desconto aí Opa, da certeza. plataforma Blink que o doutor vai disponibilizar para nós. Valeu, bom. pessoal. Valeu, doutor galera. Paulo, muito Aquela obrigadão coisa toda. Eu que agradeço, pela tá vendo? oportunidade, pela disponibilidade. E a gente tá ficando, rapaz. Misericórdia. Agradecemos demais, viu? É uma honra. Imagina. Temos o senhor aqui conosco. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Eu doutor. agradeço. Obrigado. Agradeço a disposição sempre. Imagina, obrigado. Obrigado. Valeu, pessoal. Valeu, Até a um abraço. próxima.